Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Helder Frank, mais conhecido como Frank Bacurau. Sou nutricionista, professor de educação física e sou professor da Universidade de São Paulo, conhecida como USP. Bem, hoje eu quero falar sobre essa revisão curtinha aqui, uma revisão narrativa, na verdade uma hipótese, proposta de uma hipótese, que fala justamente dos desafios científicos da teoria do fat burn. Bem, basicamente, o que ele vai falar aqui é aquela ideia que muita gente ainda tem de que ao fazer exercício, aumentar a queima de gordura, o ponto máximo de queima de gordura, ou após o exercício, o EPOC, essa queima de gordura que tem a ver com emagrecimento. Então, ele vai falar, vai mostrar algumas evidências científicas que isso está errado. E então ele vai falar, bem, se não é isso, o que é, na verdade? O que acontece com o exercício que nos leva a emagrecer? E aí, claro, ainda eu posso fazer uma consideração aí sobre a questão de como juntar essa questão que eles não falam, mas como juntar aqui essa questão, então, do uso de substrato com a questão do déficit energético. Tá? Então, achei bastante interessante, então, e eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai te ajudar muito a entender melhor um pouco isso, ou pelo menos abrir um pouco aí a sua visão. Então, os desafios científicos, então, ele fala, o treinamento, como ele começa a falar, o treinamento crônico, o exercício crônico, o exercício muscular, ele pode ajudar a diminuir a gordura abdominal, e aí, no qual a alta intensidade produz a perda de gordura mais predominantemente em relação à baixa e moderada intensidade. Então, aqui ele está dizendo que o exercício pode ajudar a perder a gordura visceral, por exemplo, e compara, dizendo isso, que pode ser mais intenso no exercício de alta intensidade em relação aos outros. Até aí não faz uma distinção, por exemplo, se isso havia gasto calórico, maior gasto calórico, etc. Tá? Então, aí ele fala, bem, a proposta básica dessa teoria do fat burner, dessa teoria da queima de gordura, a proposta clássica, é que ela descreve, é uma proposta para descrever a perda de gordura com o treinamento físico. Então, em função de explicar o emagrecimento, criou-se uma teoria que hoje é clássica, que é justamente a teoria do fat burner. Essa teoria é montada na intuição de que o exercício como sendo capaz de aumentar o uso de energia via aumento de oxidação de ácidos graxos da região abdominal, em comparação à pessoa sedentária, E aí isso explicaria o emagrecimento com o treinamento. Então, a teoria do fat burn diz o seguinte, bem, o exercício vai aumentar a oxidação de gordura. Essa oxidação maior de gordura em relação ao que acontece com o indivíduo sedentário é que explica o emagrecimento desse indivíduo que faz o exercício. Aí ele vem. O que tem a favor dessa explicação? Existe o fato de que, sim, o exercício aumenta a lipólise, Quer dizer, aumenta a quantidade de ácidos graxos que estão circulando durante o exercício. Outra coisa que favorece a ideia da hipótese é que, sim, também durante o exercício, eu tenho um aumento do consumo de oxigênio. Então, a teoria diz, olha, fez exercício, vai aumentar o consumo de o uso de gordura, oxidação. Então, a gente sabe que o lipídio precisa ser metabolizado no metabolismo aeróbio. Então, se você aumenta a lipólise, coloca mais ácido graxo na corrente sanguínea e aumenta o consumo de oxigênio, isso tem a ver, vai de acordo com o que propõe a teoria. Mas para por aí. Aí ele fala assim, bem, porém, contudo, entretanto, isso que eu coloco, A contribuição absoluta, isso a gente é bem conhecido, A contribuição absoluta dos ácidos graxos, ela vai diminuir na medida que a intensidade do exercício aumenta. Então, se você pegar o exercício, por exemplo, a 25% para 85%, o uso total de ácido graxo diminui, E também diminui, então, diminui a contribuição absoluta da gordura, Diminui o ácido graxo captado pela musculatura, concordo com isso. Além do mais, o consumo de gordura, especialmente durante o exercício intenso, não gordura. Então, o que ele está falando aqui, no primeiro ponto, que vai contra a teoria, que quando faz exercício, à medida que aumenta a intensidade, diminui a contribuição de gordura. Segundo ponto, principalmente nos exercícios de alta intensidade, vamos pensar em anaeróbios, por exemplo, vai aumentando o uso do combustível intramuscular, ou seja, o lipídio e o carboidrato, e não se esse ácido graxo está circulando em maior quantidade, que era o ponto que favorecia a hipótese, Segundo, nem o exercício aeróbio, nem a musculação aumenta a oxidação de gordura em 24 horas. Então, tem uma série de trabalhos clássicos lá de uma pesquisadora chamada Melanson, fez acho que em 2000, 2002, que ela pegava exercício, musculação aeróbio, comparava logo as calorias e mensurava, por exemplo, a oxidação de ácidos graxos nas 24 horas do dia. E não aumentava, tá? Então, quer dizer, mesmo fazendo exercício, não aumentava a queima. Então, são todos esses pontos, Diminui a utilização de gordura conforme aumenta a intensidade.
exercícios mais intensos vão dependendo mais de substratos intramusculares. Não aumenta a gordura nas 24 horas do dia. Então, vários estudos vão divulgando esse paradoxo, né? Vão discutir essa questão de que tem um paradoxo entre queima de gordura e o resultado de emagrecimento. Então, por exemplo, ele fala, olha, estudos práticos, né? Então, treinamento de sprint lá, 3 vezes por semana, né? Diminui o emagrecimento da pessoa em relação, por exemplo, ao exercício de intensidade moderada, né? Então, 60% do VO2. Nos dois casos, os exercícios gastaram em volta de 200 quilocalorias, tá? E aí ele fala que nesse trabalho, apesar do gasto da questão isocalórica, o de alta intensidade teve um emagrecimento efetivo na região abdominal, enquanto o moderado não teve. Aí ele fala assim, ó, 2 semanas, depois a gente vai entrar um pouquinho nesse ponto. Ele fala, outro exemplo, 12 semanas comparando exercício de baixa intensidade, 40%, ou intensidade moderada, 70%, indivíduos obesos, gastando em média 350 calorias por semana, não teve emagrecimento. É claro que aqui a gente pode chegar a 2 pontos, né? Um é a questão do exercício ter gerado uma compensação, uma mudança comportamental. Ele não fala isso. Outra coisa é que a gente vai ver assim, mas peraí, como que o exercício, de repente, isocalórico pode, no fundo, ter uma diferença aí no emagrecimento? A gente vai ver aqui, mas pode ser, por exemplo, em questão de elementos de reparação, na verdade, para que está sendo direcionado a energia. Ou seja, basicamente, eu já vou adiantando um pouco aí para falar, mas uma coisa é você fazer um exercício onde você gasta a mesma quantidade de calorias e no final do dia você vai direcionar essas calorias, né? Então você gastou lá 300 calorias, fica em 10. E aí você vai gastar essas calorias, vai usar caloria para reparar tecido, e isso a médio e longo prazo vai te emagrecer, ou você só gastou as calorias e não tem nenhum processo de reparação, isso a médio e longo prazo vai levar energia para depositar no tecido depois. A gente vai vendo isso aí, tá? Então ele fala assim, ó, a lipólise, então, embora essa coisa da oxidação de gordura não tenha, segundo ele fala aqui, não tem muito respaldo científico, né? Então ele fala assim, então daí tem a ideia de ter uma teoria alternativa. Então ele começa a falar da lipólise. Então, olha só, a lipólise, ele fala, olha, presta atenção nisso, olha, a lipólise parece ser mais relevante do que a oxidação de ácido graxo. Então ele diz assim, ó, é claro que normalmente a gente está acostumado a pensar, bem, primeiro a lipólise, depois a oxidação. Então, se houve oxidação, automaticamente você pensa que isso é por causa da lipólise. Mas o que ele vai dizer aqui não é bem assim. E o que ele está dizendo é assim, que no exercício que a gente viu, né, apesar do aumento da lipólise, apesar do aumento do oxigênio, depende de toda uma série de fatores que a gente viu lá do exercício intenso, né, de 25, 85, você não pode estar não necessariamente usando esse ácido graxo que está disponível. E aí outra coisa que ele vem falando, ele fala assim, ó, que não só durante o exercício intenso, mas no estado, por exemplo, num jejum, né, ou jejum noturno, por exemplo, também você está no estado onde você tem mais oferta de lipídio circulante. Tá? Só que aí, se nada for feito, esse lipídio daqui a pouco ele reesterifica. Então ele está dizendo assim, ó, se você está no estado que você pode ter, basicamente o que ele está dizendo é que você pode ter lipólise desassociada da oxidação de gordura, tá? Então ele fala assim, por exemplo, da adrenalina que estimula a lipólise e diminui a resterificação dos ácidos graxos. Ele fala assim, ó, no exercício, por exemplo, ele está falando, esquece agora o queimar gordura, ele está falando assim, ó, vamos comparar o exercício com o repouso. No exercício, o repouso você pode estar tendo mobilização de gordura, mas o gasto calórico está baixo, essa gordura acaba daqui a pouco voltando boa parte para esse repouso. Mas no exercício, ele está falando o seguinte, bem, você jogou o ácido graxo na corrente sanguínea. A adrenalina faz isso. A adrenalina também impede essa reesterificação. Tudo bem que eu não estou usando no músculo. Vamos ver o que vai acontecer com esse ácido graxo, tá? Então, ele está sendo liberado na circulação, o resultado é uma estimulação da adrenalina a longo prazo, né? E aí ele fala o seguinte, que tem estudo, ele pula um pouco esse assunto, mostrando que o uso de clenbuterol, por exemplo, a longo prazo, está ligado ao emagrecimento. Então, o que está acontecendo? Então, aí ele começa a falar de outra coisa, basicamente, que é o seguinte, que muitas situações, por exemplo, que você está sedentário ou que você tem excesso de calorias, que células mesenquimais, células da medula óssea, até tem um vídeo no canal que fala um pouco isso, células da medula óssea, ou até células musculares, segundo pelo que eu entendi, modelos animais, células stem cells, células tronco, células não definidas da medula óssea, células imunes não definidas, progenitoras, vão para o tecido adiposo formar novos adipócitos. A partir daí, por enquanto, no começo, então o que você está falando? Você pode ter, por exemplo, gasto essa gordura que a adrenalina mobilizou. Você pode estar usando a gordura que a adrenalina mobilizou para construir o seu tecido muscular. Isso não resultaria, então, em emagrecimento, porque você está gastando energia, gastando lipídio, direcionando lipídio
para a reconstrução do tecido muscular, como, por exemplo, no treino de força ou recuperação do exercício. Né? Deixa eu parar aqui a minha campainha. Ou você está, por exemplo, gastando isso para trazer células. Então, imagina a seguinte situação. Se eu treinei, e aí que entra a teoria dele, se você treina, tá aumentando bastante esse ácido graxo na circulação, esse ácido graxo não volta para o tecido adiposo, porque à medida que o tempo vai passando, todo dia você está treinando, você está reconstruindo o seu tecido, está aumentando o seu tecido muscular, está reconstruindo, está reparando ele, por exemplo. Tá? E ele fala, olha que interessante, ele não fala só do tecido muscular, ele fala uma coisa muito interessante, que o exercício, ao aumentar a ventilação, um dos tecidos que mais tem degradação, lesão, microlesões, claro, por exercício, seria o epitélio respiratório. Então, dessas células, olha que interessante, dessas células da medula óssea, que são células progenitoras, não definiram o que você ainda, elas podem, no indivíduo sedentário, segundo essa teoria, se transformar em novos adipócitos. Mas, quando você faz exercício, além de elas serem direcionadas, por exemplo, perdão, para a construção do tecido muscular, elas também seriam direcionadas para a reparação do epitélio respiratório. Inclusive, ele fala de todas essas células imunes, células mesenquimais, que é a medula óssea, células tronco, a medula óssea joga na corrente sanguínea, 60% são utilizadas para reparo do tecido respiratório. Então, basicamente, o que ele vai falar aqui? Ele vai falar o seguinte, olha, então, a teoria do emagrecimento clássico, ela fala o seguinte, você aumenta a colocação de gordura no tecido, a teoria clássica do fat burning, você faz uma lipólise, tira a gordura do tecido adiposo, joga na corrente sanguínea. Você aumenta o consumo de oxigênio. Esses dois fatores, mais lipídio circulante, mais oxigênio, no músculo queima mais e a pessoa emagrece. Problema aí, tem estudos que mostrando que muitas vezes, apesar de um gasto isocalórico, segundo ele fala, apesar de um gasto isocalórico, talvez uma intensidade maior possa resultar em maior emagrecimento. Mas como se explica isso? Aí ele começa a falar, por exemplo, da seguinte situação. Olha, existe uma teoria que eles estão propondo, que é a teoria do desvio, né? Do desvio, para onde que vai carbono mais energia e nitrogênio, síntese proteica. Então a ideia é o seguinte: o que diferenciaria um sedentário, por exemplo, que é o que acontece um sedentário quando ele está em jejum? Ele também faz lipólise, ele também joga ácido na corrente sanguínea. Porém, como ele tem um gasto calórico, né? Então o estado hormonal, o perfil hormonal faz com que ele faça lipólise. Porém, como ele não tem muita demanda para o que fazer com esse lipídio resterifica, acaba voltando. Além desse tecido acabar voltando, resterificando, tem o fato que esse indivíduo aí, como ele gasta pouca energia, então não tem uma boa mobilização metabólica, alguma coisa assim, células mesenquimais, células imunes, células da medula óssea, vão para o tecido adiposo e se tornam novos adipócitos. A partir do momento que se formam novos adipócitos, esses novos adipócitos, por exemplo, começam a secretar substâncias, tal, que eventualmente amanhã depois podem mexer com um controle metabólico, deixar você mais econômico. Ele pode mexer com o seu apetite. Então, por exemplo, aqui uma coisa ele fala da questão da insulina, né? Que ao criar resistência à insulina, isso vai implementando mais células mesenquimais no tecido adiposo. Por outro lado, que quando você faz isso, diminui a sensibilidade à insulina, isso não acontece. Então, olha o que está acontecendo bem interessante nessa proposta aqui. Ele consegue, por exemplo, e está associando um pouco a questão do gasto de mobilização da gordura, a questão daquelas teorias que falam, por exemplo, do carboidrato com índice glicêmico, a insulina engordar, que não tem muita evidência, mas ele está colocando aqui no ponto. Inclusive, também, ele está tentando entender, tentar colocar junto a questão da gordura, do tecido adiposo, com o déficit calórico, tá? É claro que aqui no trabalho, deixa eu deixar bem claro, e quando você lê esse trabalho, ele fala basicamente o quê? Da questão que, apesar de ter lipólise, apesar de ter consumo de oxigênio, isso não bate pelo que a gente viu. Porque o uso de gordura vai diminuindo conforme a intensidade, que a oxidação de gordura não aumenta em 24 horas, né? Aquelas coisas que a gente falou, aquelas 3 coisas lá, não aumenta em 24 horas, que nem eu comentei, e que, claro, à medida que isso vai ficando intenso, você começa a usar mais. Deixa eu só tirar um pouquinho esse WhatsApp, porque ele fica incomodando. Você costuma usar mais tecidos, às vezes eu esqueço, tirar o WhatsApp, ele fica apitando aqui pra gente. Então, vamos lá. Né? Então, ele só fala disso. Então, ele fala que existe uma incompatibilidade com a ideia da teoria do fat burning para o emagrecimento. Ele fala bastante do visceral. E aí explica, então, o que pode acontecer. Então, porque, claro, eu não posso, né, não posso pegar energia e jogar no espaço. Então, a questão é,
Ele faz uma comparação, por exemplo, que eu estou falando agora. Eu estou em repouso, sou sedentário, eu faço lipólise. Então, primeira coisa importante, ele começa a dissociar a questão da oxidação da gordura, a queima da gordura no exercício, com a lipólise. Então, como é que ele começa a tratar a lipólise no exercício sedentário? Ele fala, olha, o sedentário tem lipólise. Só que o sedentário, isso reesterifica, volta ao momento depois do tecido adiposo. E volta no tecido adiposo, e aí, como essa energia não está sendo usada, o organismo, né? Então, aí a gente começa a tratar uma coisa muito interessante, que até alguns vídeos já disse, é assim, eu tenho, depois que eu usei a energia necessária para fazer os movimentos, eu tenho que pegar o que sobra, que é a disponibilidade de energia, e usar para o meu metabolismo, para fazer as funções do corpo. Um sedentário, ele paga facilmente as funções do corpo dele, e aí aonde que ele vai direcionar a energia? Ele vai direcionar a energia no tecido adiposo. Então, novas células mesenquimais vão indo para lá, células que vão formando células novas adiposas, novas células imunes vão formando novas adiposas, daí você já começa a ter mais espaço para guardar gordura, né? Tornando-se mais metabolicamente eficiente. Então, você começa, por exemplo, a liberar adipocinas, alterar via... Agora, isso aqui ele não fala, tá? Isso sou eu que estou tentando colocar os dados da teoria nova dele em perspectiva. Começa a mexer lá com o sistema nervoso central. E aí, uma coisa que ele fala é justamente da resistência à insulina, que o sedentário tem, que a resistência à insulina vai começar a acumular células mesenquimais no tecido adiposo. E aí, agora ele não fala. Essa resistência à insulina também vai mexer lá com o apetite. Então, ou seja, partindo de uma desregulação metabólica celular, isso futuramente pode fazer com que a pessoa passe a gastar, a ingerir mais calorias e engordar. Por outro lado, como que o exercício, então, emagreceria? Tentando colocar a questão metabólica numa perspectiva crônica. Aí ele fala, que nem eu falei, você faz a lipólise com a adrenalina, e a adrenalina não deixa, por exemplo, ter a reesterificação. Ela fica circulando. Por outro lado, acontece que você tem uma necessidade, aí ele fala, né? Você, com exercício, você vai causando lá microlesões, então ele vai falando de exercício intenso, você causa microlesões. Aí, que nem eu falei, tecidos como o epitélio respiratório, né? Tecido como o epitélio respiratório são muito microlesados, precisam de muita energia para ser reparados com exercício, né? Então, aí, o que ele quer dizer é que, como que isso vai fazendo a longo prazo? Mesmo que não tenha aumento não tenha diferença de EPOC, não tenha diferença na gordura de 24 horas. Você fala assim, tudo bem, Frank, você está dizendo para mim que esse indivíduo, ele não está usando energia durante o exercício, mas não tem o EPOC aumentado? Sim, provavelmente, que nem eu já fazia um vídeo aqui no canal, tem gente que fala que a primeira parte do EPOC, os primeiros horas, 80% teria reparação. Mas provavelmente, depois essa energia, essa diferença de gasto calórico fica difícil de ser detectada, ou nem que ela, vamos falar assim, nem que ela não exista mais como diferente, mas a questão é, da energia que te sobra, você falar assim, em que eu vou priorizar isso? Em vez de priorizar isso para guardar o tecido adiposo, eu vou priorizar isso para construir um músculo. É o que está aqui, por exemplo. Ó. O exercício diminui a gordura abdominal. Especialmente, ele está falando de exercício intenso, né? Gasta mais calorias. Isso não é causado pela queima de gordura, mas é melhor explicado pela redistribuição, que eu estou falando, redistribuição da energia e de elementos estruturais. Então, ó, o que ele fala aqui, redistribuição de carbono e de nitrogênio. Uma vez que a gordura abdominal está constantemente sendo liberada na circulação, que a gente falou, no estado pós-absortivo, olha que ele fala, isso aqui é uma coisa importante na teoria dele, né? Com morte de células naturais, o exercício leva mais caloria pós-refeição, né? Caloria e nitrogênio, para tecidos como o músculo, para a regeneração de células da fagocitose que faz a inflamação no músculo, para o desvio de células tronco, em vez da célula tronco ir para o tecido adiposo, vai para o músculo, para a parte respiratória, né? Ventilação respiratória que aumenta no exercício, aqui ele fala do aeróbio, né? Também compete por carbono e nitrogênio. Então, olha só, a última coisa aqui para o vídeo não ficar muito longo, já deu 20 minutos, pelo menos, é o seguinte, ele fala que, então, no estado pós-absortivo, você está jogando muita ácido graxo na circulação e está usando. E aí, uma coisa que é muito importante é o que acontece pós-refeição, porque quando você tem refeição, aí é um elemento que faltava, quando você tem refeição, a energia dessa refeição, o carbono e o nitrogênio dessa refeição, a proteína, a energia dessa refeição, né? A proteína e a energia dessa refeição. Então, eu estou supondo que carboidrato e lipídio tem um propósito energético, enquanto a proteína tem um referencial construtor. Então, quando você come pós-refeição, aí ele fala na teoria dele que
o que acontece pós-refeição, que é o determinante a longo prazo de engordar também. Isso também importa. Por quê? Porque você é sedentário, não fez nada, apesar de você estar lá com a mobilização de gordura sobrando, quando você come pós-refeição, legal. O que essa energia e essa proteína vai ser feito com ela? Se você é sedentário, você vai desviar energia para quê? Para guardar, apagar a formação de... para armazenar mais energia nesses novos adipócitos que estão sendo reformados. Por outro lado, se você é um indivíduo mais ativo, você está gastando energia para regeneração, energia para repressão do tecido muscular. Isso é médio e longo prazo, emagrecimento, né? Toda a energia que você tem para reconstrução do epitélio intestinal, a energia que ele fala aqui para você ter. Então, ele explica também que, embora ninguém concorde, ninguém fale disso, mas isso já de artigo na é verdade, né? Por ano, a gente tem mais ou menos ali uma média de troca de cerca de 8, 10% das nossas células adiposas. Elas têm um turnover, elas morrem. Então, isso gasta energia também. Então, o que ele está dizendo basicamente aqui na teoria, gente, para a gente finalizar o artigo, é o seguinte: bem, como é que as pessoas tendem a entender o emagrecimento? O exercício aumenta a lipólise e aumenta a oxidação de gordura. A favor da teoria, existe o fato de que, sim, aumenta a lipólise do exercício, sim, aumenta a oxidação, aumenta o consumo de oxigênio do exercício. Para por aí. Por quê? Porque à medida que você aumenta a intensidade do exercício, a contribuição de gordura diminui. À medida que você aumenta a intensidade do exercício, você passa a usar mais lipídios intramusculares. Então, aquele papel da maior disponibilidade de ácido graxo na circulação se perde, tá? Então, são fatores que... ele falou dos 3 fatores, né? Que é justamente essa coisa do acabei de ver. E a terceira coisa, o exercício... Então, 3 coisas. Então, assim, as coisas favoráveis, a hipótese seria a lipólise aumentada e o consumo de oxigênio. E aí deixa de ter coisas favoráveis, que nem eu falei agora. A questão de, à medida que você aumentar a intensidade de exercício, diminui o uso de gordura. A questão de aumentar a intensidade de exercício aumenta a oxidação de substratos intramusculares. E a questão de que nenhum tipo de exercício, que ele nem fala que é aeróbio ou exercício de força, aumenta a oxidação de gordura de 24 horas. Ok. Então, como é que emagreceria? Bem, ele fala 2 coisas. Ele compara, por exemplo, aí ele fala da lipólise. Um dos fatores importantes pode ser a lipólise. Então, ele compara a lipólise sedentária, que aumenta o lipídio e reesterifica. A intensidade da lipólise do exercício aumenta a lipólise, mas a adrenalina, por exemplo, não deixa voltar para o tecido adiposo, deixa reesterificar. Tá? E o que vai acontecer com essa energia do lipídio? Ela vai ser usada, por exemplo, para reparo dos processos inflamatórios, por reparo da própria construção e ganho de massa magra. Ela vai ser paga para a reconstrução do epitélio respiratório, que é muito desgastado. Então, toda aquela... Isso também tem uma implicação, porque nessa reconstrução aí, além de gastar energia, vai desviar células troncos, células que vêm da medula, que normalmente iriam um sedentário lá para o tecido adiposo e, portanto, formariam ali mais casinhas, né, mais local para guardar gordura. Não, elas são usadas para reparo do tecido. E um outro ponto, né, além então, é a questão, que é a hipótese dele que entra aí junto para fechar, a questão que o pós-alimentação tem um papel importante também, né? Por quê? Porque quando você faz exercício, você pega quando você faz exercício, esses nutrientes, carbono, né, energia e proteína, nitrogênio, que entram, eles não são desviados predominantemente para o tecido adiposo, eles são desviados para o reparo do epitélio, reparo das células imunes, reparo para o tecido muscular, tá ok? Então, gente, eu achei bastante interessante esse trabalho, porque ele foi a primeira vez que eu particularmente vi isso, porque é claro que a gente, quando dou aula, eu falo disso, olha, não tem essas evidências da questão de gordura, mas, geralmente, quando eu explico, eu falo, ó, é o gasto calórico que emagrece. Todo mundo sabe que é o gasto calórico, mas aí você começa a ver algumas evidências, né? A questão do índice glicêmico, da insulina, e você tem um pouco de dificuldade de colocar isso no arcabouço. E aqui, então, repara, ele não coloca tudo no arcabouço, ele dá um caminho, ele fala, olha, a questão da redistribuição do nitrogênio da refeição, né? O que eu faço com a redistribuição do nitrogênio da pós-refeição? Ou eu vou usar ele basicamente para reconstruir tecidos que o exercício desgasta, ou eu uso ele para deixar no tecido adiposo, e isso vai criando mais tecido adiposo com o tempo, tá? E aí, essas coisas, essa ponte que eu fiz
usando a questão do gasto energético e tal, porque ele não fala de gasto energético, ele só fala dos elementos indo para um tecido para o outro. É claro que está implícito. Aí eu fiz aí uma complementação. Então, achei muito legal o vídeo, não o vídeo, né? Pretencioso. Né? Achei muito legal o trabalho, porque foi a primeira vez que eu vi alguém tentando pegar, basicamente, esse efeito agudo do exercício, que são as alterações metabólicas, e colocar numa perspectiva mais mecanística, né? Mais de mecanismo, do que simplesmente falar, o que emagrece a médio e longo prazo, embora inconscientemente todo mundo entenda, né? O conscientemente você consegue entender, é o gasto calórico. Ele dá um motivo, basicamente, o que eu estou dizendo, ele dá um motivo pelo qual acontece o gasto calórico, né? Então, tanto o gasto do exercício que você usou lá, lá já foi, mas também o fato de você ter que ficar reconstruindo o corpo o tempo todo. Isso aí ajudaria a emagrecer. Como que isso não aparece em EPOC? Não, porque a questão é, você repara, você vai continuar gastando aquelas calorias por dia, mas aquelas calorias por dia que você está usando, elas estão sendo redirecionadas para a reconstrução de tecidos, não acumuladas. Entendeu a diferença? Então você continua ali, é aquela que a gente falou, você continua gastando aquelas 3.000 calorias e tá magro por quê? Porque elas não estão sendo, as calorias que você está ingerindo não estão sendo a médio e longo prazo armazenadas. Elas estão sendo usadas para sua conversão. E por isso que não aparece. Fala assim, poxa, o Frank fez exercício pra caramba e não tá a médio prazo e não está engordando. Enquanto o Frank agora está sedentário, está engordando. E nas duas situações eles estavam gastando, por exemplo, eu estava ingerindo, gastando, sei lá, 4.000 calorias. Você está usando essas calorias para as coisas diferentes. Então, isso sou eu agora que estou fazendo uma ponta, para a gente tentar entender, tá ok? Então é isso, gente. Eu acho que é um vídeo bastante legal. Essa aqui era só a apresentação final. Bastante legal. Então, deixa aí seus comentários, o que você achou do trabalho, dessa ponte que eu fiz, tá ok? Comenta aí para a gente discutir um pouco melhor sempre e ir aprendendo junto. O que você acha que é falha que eu fiz, se acha que faz sentido. E a gente vai conversando, tá ok? Então é isso. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, porque eu estou sempre tentando trazer coisas bacanas aqui para o canal. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.